Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler lá no capítulo 5, a partir do versículo 1 em diante. A Bíblia diz: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Nós vamos ficar até o versículo 4, por enquanto. Nós vamos começar, amados, a partir de hoje, uma série de estudos sobre o Sermão da Montanha. Nós vamos fazer um estudo expositivo sobre o Sermão da Montanha. Então esse é o Sermão da Montanha, parte 1. Em todas as nossas programações, aqui na Rádio Você, tanto no nosso programa toda sexta, Falando com Deus, a partir das 17 horas, e o Marca da Promessa, sábado, a partir das 14 horas, a gente vai estar trazendo o Sermão da Montanha para você. Então não perca nenhum dos nossos programas, lembrando que também a gente vai estar transmitindo essa mensagem, vai estar gravando no nosso canal no YouTube, e você também pode solicitar aqui o áudio, a gravação desta mensagem aqui na rádio Eu e Você. Amém? Amados, o que é o Sermão da Montanha? O que foi o Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha, ele é o compacto, ele é o resumo, ele é a mostra da vontade de Deus para a nossa vida e de como é que deve ser a nossa caminhada com Jesus. Lembre-se que Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Jesus tanto é o caminho, quanto Jesus ele vai conosco nesta caminhada. Quando a gente vai visitar algum parque ecológico, a gente vai visitar algum ponto turístico, é muito comum que o guia turístico, ele antes da gente fazer o percurso, ele nos diga como é que vai ser esse percurso, quantas horas vai ser esse percurso, quais ambientes vamos encontrar nesse percurso, se é um percurso que vai ter dificuldade, se a gente vai ter que subir algum monte, se a gente vai demorar quanto tempo para fazer esse percurso, se é frio ou se ao passar do tempo vai fazendo mais calor. Então o guia turístico ele vai nos dizendo antecipadamente sobre como é que é esse percurso que a gente vai fazer naquele caminho, naquele lugar que a gente vai visitar. O Sermão do Monte é isto, é Jesus sendo o nosso guia e nos dizendo como é que é essa caminhada com Ele, como é que é essa caminhada neste caminho que é Ele, o caminho, a verdade e a vida. Aqui Jesus, ele vai nos dizer como é que essa caminhada, o que a gente vai encontrar nessa caminhada, qual deve ser nossa atitude nessa caminhada, qual deve ser nossos sentimentos nessa caminhada, como é que devem ser os nossos relacionamentos nessa caminhada, e quais devem ser as nossas escolhas nessa caminhada, e nós, qual o nosso papel nessa caminhada, como nós devemos caminhar. Lembrando que a vida com Cristo não é uma vida realizada dentro de 4 paredes de uma igreja, mas a vida com Cristo é uma caminhada. E o Sermão da Montanha é um guia para esta caminhada. Seja bem-vindo então a esta caminhada. E a gente lendo o Sermão da Montanha, ao lermos o Sermão da Montanha, nós vamos descobrindo como é que se dá esta caminhada. O versículo 1 diz: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. O 2 diz: E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Eu quero destacar aqui a palavra ensinava. Por que eu destaco essa palavra aqui? Porque a maior preocupação de Jesus era ensinar. E repito o que eu acabei de falar. Jesus aqui queria ensinar os seus discípulos de como é que seria essa caminhada. Então Jesus está aqui ensinando. É a principal ação, é o principal verbo utilizado por Jesus. Na realidade, Jesus está aqui ensinando os seus discípulos a como ser alguém que vive para Deus,
que vive em Deus e caminha em direção a Deus. E eu destaco essa palavra, querido, porque hoje eu vejo com muita preocupação as igrejas hoje em dia, principalmente em nossa cidade. Se você for pegar um comercial, se você for pegar um anúncio de uma igreja, a grande maioria das igrejas, se praticamente todos os anúncios, vão te convidar para você ir para a igreja, para você ter, para você conseguir algo. Venha que vai ser quebrada a maldição. Venha que vai ser lhe dada a cura. Venha que você vai ser abençoado. Venha que vai ser a noite do seu milagre. Venha que vai ser a noite da sua bênção. Venha porque as portas vão se abrir. Venha porque o jugo vai ser despedaçado. Venha para a campanha do jugo despedaçado. Venha para a campanha do mais fogo. Venha para a campanha da prosperidade. Venha para a campanha da cura. E por que eu faço essa crítica aqui? Porque as igrejas estão ensinando as pessoas que parece que Cristo só existe para que as pessoas tenham algo. Parece que a igreja só quer que as pessoas tenham. As igrejas pregam o ter. Quando ficam prometendo essas curas, esses milagres, essas campanhas, a impressão que nos dá é que a igreja ensina que as pessoas devem buscar apenas o ter. Mas quando a Bíblia me diz que Jesus os ensinava, a Bíblia está me dizendo que Jesus se preocupava com o ser. Antes de ter, Cristo quer que você seja santo, seja fiel, seja justo, seja verdadeiro, seja uma pessoa que ama as outras, seja uma pessoa dedicada a essa caminhada, seja uma pessoa amorosa, caridosa, dedicada à prática das boas obras. O que acontece, amados? Que hoje a igreja só prega o ter. Venha para você ter, venha para você tomar posse, venha tomar posse, é só o ter. E onde é que nós vemos isso em Jesus Cristo? Jesus Cristo estava preocupado com o ser. Jesus Cristo queria ver a pessoa transformada. Jesus Cristo queria ver pessoas na caminhada com uma vida, com uma consciência transformada. O problema é que hoje a gente está vivendo essa questão do ter. Todo mundo quer ter, quer ir para a igreja para ter. Eu quero ter a minha bênção, mas eu vou atrás da minha bênção, vou atrás da minha vitória. E se esquecem que o mais importante é ser. Ser conforme a imagem de Cristo Jesus. Ser alguém que agrada a Deus. Ser alguém que busca a vontade de Deus. Deus quer que você tenha? Claro. Deus quer que você tenha saúde. Deus quer que você coma o melhor dessa terra. Deus quer que a sua família seja abençoada. Deus quer que a sua vida seja abençoada. Mas antes de se preocupar com o ter, Deus quer que você se preocupe com o ser. Na realidade, a gente tem que ser para depois ter. Mas na igreja a gente vê diferente. As pessoas dizem: Senhor, se tu me der isso, se tu me abençoar, se tu me curar, eu vou te dar mais oferta. Se tu me abençoar, eu vou participar mais da igreja. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer meu marido voltar, eu vou voltar para a igreja. Se o Senhor abençoar minha família, eu vou dar mais dízimo. E a gente está fazendo negociata com Deus. Deus não é Deus de negócio. Deus não é Deus de tomar lá da cá. Deus quer que você seja, antes de você ter bênçãos, você tem que ser uma bênção. Antes de buscar bênçãos, seja uma bênção. Antes de ter bênção, seja uma bênção. E como é que a gente é uma bênção? Quando nós somos santos, quando nós somos leitores, aprendizes, estudantes da palavra, quando nós somos a adoração, que nós pregamos outras vezes aqui, quando nós somos a palavra viva, quando nós somos caridosos, aí sim, quando nós somos, nós nos preparamos para ter. Agora muita gente quer ter sem ser. Muita gente quer ter bênção sem ser fiel. E quando a Bíblia diz que Jesus se dedicava a ensinar, isso quer dizer que Jesus estava preocupado com o ser, com a constituição do ser,
com entendimento do ser, com entendimento da caminhada. Meu querido pastor, você que está me ouvindo aqui, dedique mais tempo para ensinar as pessoas a serem conforme a imagem de Jesus, a andar com as próprias pernas, não ficar correndo de uma igreja para outra, de campanha em outra, de profeta para outro. Porque tem crente que é crente campanha. Tem campanha numa igreja que ele vai, amanhã outra igreja que ele vai, semana que vem tem outra campanha ele vai. Porque é interesseiro, quer ter. E não se preocupa com o ser. Então, pastor, por favor, em nome de Jesus, ensine as pessoas a serem. Para de ficar enchendo a tua igreja de campanha para as pessoas ter. As pessoas precisam ser. É por isso que na igreja tem tanta gente doente. É por isso que tem tanta gente envergonhando o evangelho. Porque é gente que quer ter antes de ser. E Jesus está me dizendo aqui que ele ensinava. E quando ele ensinava, ele estava preocupado em as pessoas serem. Serem. Então, o que eu quero que você entenda? O Sermão da Montanha, como acabei de falar aqui, é um manual da nossa caminhada com Deus. Nesta caminhada, Deus quer que você seja santo, seja fiel, seja alguém consciente dos seus pecados e se arrependa deles. Seja alguém manso, alguém humilde, alguém amoroso, alguém que se preocupa com o próximo. Antes de ter, Deus quer estabelecer um novo ser na tua vida, uma nova concepção, um novo entendimento. Nesta caminhada, Deus quer que você seja fiel. Deus quer que você seja santo. Amém? Então a primeira coisa que a gente aprende aqui no Sermão da Montanha é isto. Aprendemos que o Sermão da Montanha é o manual da nossa caminhada com Deus, mas a gente aprende que o Sermão da Montanha, nessa caminhada, né? Nessa caminhada, a gente aprende que Deus quer que a gente seja. Por isso que Jesus se preocupa em ensinar, coisa que está faltando em muita igreja, viu? Coisa que está faltando em muito púlpito. Tem excesso de campanha para as pessoas ter, e tem pouco estudo na igreja. Quer ver um exemplo disso? Vou provar para você. Chama o pastor de fora e faz uma campanha de cura e milagre, para você ver se sexta, sábado, domingo a igreja lota de gente, que fica a gente em pé fora da igreja. Aí o cara vai para a igreja, para a campanha, porque vem o cara de fora que revela, que cura, revela a identidade, a cor do cinto, a cor da cueca do cara, e revela isso e cura, e diz que faz aquilo outro. Aí a igreja lota sexta, lota sábado e domingo. Aí passa a segunda, terça-feira é culto de ensino. Vai lá na igreja para ver se tem o mesmo tanto de gente lá. Vai lá na igreja para ver se tem o mesmo número de pessoas que estavam os 3 dias de campanha. Não tem nem 10%. Por quê? Porque as pessoas querem só ter, mas não querem aprender para ser. E aí, o que tem na igreja? A campanha foi uma bênção. Lotou, deu um monte de gente. Deu um monte de interesseiro. Por que esse pessoal que vai para a campanha não vai para os cultos de estudo bíblico? Na terça-feira, na quinta-feira, aprender a ser? Porque são interesseiros, só querem ter. E ficam de onda em onda, atrás de pastor e pastor, de guru em guru da fé. É por isso, amados, que a igreja não vai para frente. É por isso que não há mais avivamento genuíno. É por isso que não há mais manifestação genuína do Senhor. Por quê, meus queridos, que não há mais manifestação genuína do Senhor? Porque as pessoas não buscam mais aprender sobre Cristo. Sabe qual deveria ser o culto mais lotado? O culto de ensino na igreja. O culto que deveria dar mais gente, o culto de ensino na igreja. Mas é o culto que menos vai pessoa. Você sabe quem é crente fiel na igreja mesmo? Claro que aqui, né, não vou incluir as pessoas que trabalham de noite, que estudam à noite. Mas você quer ver crente fiel na igreja? Que quer ser antes de ter? Vá nos cultos de terça-feira, nos cultos de ensino das igrejas. Lá você vai encontrar pessoas que querem ser segundo a vontade de Deus. E aquele monte de interesseiro que tem campanha, que lota a igreja, é só interesseiro. Precisa se converter, se arrepender dos seus pecados, começar a caminhada com Deus e saber que a caminhada com Deus é ser. É ser. É aprender. A caminhada com Deus é ser.
Amém? Eu quero destacar também aqui o versículo 3. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A partir de agora, a partir aqui do versículo 3, Jesus ele vai nos dar 8 bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas significam feliz, ou é o padrão de Deus para a felicidade. No mundo, feliz é quem tem cargo, quem tem poder, quem tem status, quem tem fama e quem tem dinheiro. Para o mundo isso é felicidade, mas para Deus isto não é felicidade. O que é felicidade para Deus? Está aqui nas bem-aventuranças que se seguem. E na primeira bem-aventurança, Jesus vai dizer que feliz é a pessoa que é pobre de espírito. E o que é pobre de espírito? Vou ensinar a vocês isso aí, preste bem atenção. Vou falar bem devagarzinho para você entender. A gente aqui na nossa cidade sabe que a pessoa pobre, a pessoa carente, é aquela pessoa que tem uma casinha simples, né? Que ela tem uma alimentação simples, que ela tem uma roupa simples, mas ela tem uma comidinha, roupa, tem uma casinha. E nós temos aqui no nosso país a palavra mendigo. O que é mendigo? Mendigo é a pessoa que para comer, para vestir, precisa da ajuda de outro. Senão ela passa fome e passa frio. Então, na realidade, Jesus está dizendo o seguinte: feliz é o mendigo, porque dele é o reino dos céus. E, opa, pastor, peraí, o mendigo, que negócio é esse? Como é que o mendigo pode ser feliz? Porque o mendigo, ele tem dependência de outra pessoa para se sustentar. Na realidade, a palavra-chave aqui é dependência. Jesus está me dizendo que na caminhada... Lembra que o Sermão da Montanha que a gente falou é o manual da caminhada? Jesus está me dizendo que na caminhada, feliz é quem é dependente de Deus. Então nessa caminhada, se eu quiser ser feliz, eu tenho que começar essa caminhada sabendo que eu tenho que ser dependente de Deus para tudo na minha vida, para todas as coisas, para alcançar todas as coisas, para ter sucesso em todas as áreas. Eu não poderei ter sucesso na minha vida se eu não for dependente de Deus. E o que acontece com quem é dependente? Ele é feliz, e o final do versículo diz que dele é o reino dos céus. Ele tem um reino preparado para ele. Ele tem um lugar preparado para ele. De quem é o reino dos céus? De quem dá mais dízimo? De quem frequenta mais culto? De quem sabe a Bíblia toda decorada? De quem veste um saião lá nos pés, ou de quem veste um paletó, uma blusa de manga comprida? De quem é lá e exige toda a lei? Não. Sabe de quem é o reino dos céus? É de quem é dependente de Deus. Quem entende que a caminhada só tem sentido, que a vida dele só tem alegria e que ele só pode desfrutar de felicidade se ele for dependente. Então todas as vezes que você lê esse versículo, bem-aventurados pobres ou humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, lembre que a palavra-chave aqui é dependência. Jesus está me dizendo que nesta caminhada com ele, nesta caminhada da vida cristã, eu tenho que ser dependente de Deus. Amém? Então nós vamos ficar por aqui. Lembrando que nos próximos programas a gente vai estar vendo o restante do versículo, o restante do texto. Sermão da Montanha são 3 capítulos. Estamos começando hoje a primeira parte. A gente parou aí no versículo 3. Aprendemos que nessa caminhada Jesus quer nos ensinar a ser antes de ter, e que nessa caminhada eu serei feliz se eu entender que eu sou dependente de Deus. E além de eu ter a felicidade na caminhada, o reino do céu será o meu lugar. Amém? Seja dependente de Deus. Você que está assistindo a gente pelo YouTube, você pode ativar e se inscrever, ativar o sininho e ficar ligado para as próximas gravações do Sermão da Montanha, o nosso estudo expositivo do Sermão da Montanha. E para você também que está ligado aqui na Rádio Você, fique ligado nos próximos programas que nós vamos continuar o nosso estudo expositivo sobre o Sermão da Montanha. Lembrando que o Sermão da Montanha é o manual da caminhada e começamos hoje aprendendo que nesta caminhada, Jesus quer nos ensinar a ser, que é mais importante do que ter,
e que nesta caminhada somos felizes quando somos dependentes de Deus e, além disso, nós temos a certeza do reino dos céus. Amém? Que Jesus, através do seu Santo Espírito, possa nos ajudar nesta caminhada a sermos conforme a sua imagem e sermos dependentes dele a cada dia. Que Deus te abençoe nesta caminhada com Cristo. Amém.